Um monte de lendas e de literatura, o qual cresce e não irá parar de crescer, repetiu e fez alarde em torno das mudanças representadas por esse paradoxo único, o de que as mãos que criaram o sol e as estrelas fossem pequenas demais para conseguir abarcar as cabeças imensas dos bois. Nesse paradoxo, quase podemos dizer que nesse gracejo, funda-se toda a literatura de nossa fé. Pelo menos sob um aspecto, isso é um gracejo, o de que se trata de algo que o crítico científico não é capaz de ver. Ele explica com o maior cuidado a dificuldade que, com algo de desafio e até de ridículo, nós sempre fazemos parecer maior. E com ternura, condena como improvável algo que todos nós celebramos de modo quase insano como inacreditável, como algo bom demais para ser verdade, só que sendo verdade. Com esse contraste entre a criação cósmica e a pequenina meninice num espaço limitado, já tendo sido repetido, reiterado, enfatizado, celebrado, alardeado, exclamado, gritado, para não dizer uivado, num sem número de hinos, cânticos natalinos, rimas, rituais, pinturas, poemas e sermões populares, pode-se ter a impressão de que dificilmente precisamos de um crítico superior para chamar a nossa atenção a algo de um pouco excêntrico nesse contraste. Especialmente um crítico do tipo que parece levar muito tempo para perceber uma piada, até mesmo uma piada sua. Mas sobre esse contraste e combinação de ideias, uma coisa se pode dizer aqui, pois é relevante para a tese central deste livro. O tipo de crítico moderno de que falo geralmente é alguém deslumbrado com a importância da educação na vida e com a importância da psicologia na educação. Um homem desse tipo nunca se cansa de nos dizer que as primeiras impressões fixam o caráter por uma lei de causa e efeito. E ele ficará muito nervoso se o sentido visual de uma criança estiver envenenado pelas cores erradas de um bicho-papão, ou se o seu sistema nervoso tiver sido abalado prematuramente por um chocalho cacofônico. Ele nos achará ainda uns bitolados, contudo, se dissermos que é exatamente por isso que existe uma diferença real entre crescer como um cristão e crescer como um judeu, ou um muçulmano, ou um ateu. A diferença é que toda criança católica aprendeu com desenhos, e toda criança protestante aprendeu com histórias, que essa combinação incrível de ideias contrastadas é uma das verdadeiras primeiras impressões de sua mente. Não é apenas uma diferença teológica, é uma diferença psicológica que pode durar mais que quaisquer teologias. É realmente algo, como aquele tipo de cientista adora dizer acerca de tudo, de incurável. Qualquer agnóstico ou ateu cuja infância conheceu um verdadeiro Natal manteve em sua mente, mesmo mais tarde, goste disso ou não, uma associação entre duas ideias que a maior parte da humanidade deve ver como distantes uma da outra. A ideia de um bebê e a ideia de uma força desconhecida que sustenta as estrelas. Os seus instintos e sua imaginação ainda são capazes de relacionar as duas ideias, mesmo quando a sua razão já não consegue ver a necessidade da relação. Para ele, sempre haverá algum sabor de religião na mera imagem de uma mãe e um bebê. Algum indício de misericórdia e abrandamento à mera menção do nome terrível de Deus. Mas as duas ideias não se combinam de modo natural ou necessário. Elas não estariam necessariamente combinadas para um grego antigo ou um chinês, ou até mesmo para Aristóteles ou Confúcio. Ligar Deus a uma criança não é coisa mais inevitável que ligar a gravitação universal a um gatinho. Isso se criou em nossa mente porque nós somos cristãos, porque somos cristãos psicologicamente, mesmo quando não somos teologicamente. Em outras palavras, é inegável que essa combinação de ideias,
como diz a expressão tão polêmica, alterou a natureza humana. Existe realmente uma diferença entre o homem que sabe disso e o homem que não o sabe. Pode não ser uma diferença de dignidade moral, pois o muçulmano ou o judeu pode ser até mais digno seguindo as luzes de sua inteligência. Mas é um puro e simples fato acerca do cruzamento de duas luzes em particular, a conjunção de duas estrelas em nosso horóscopo. Onipotência e impotência, ou divindade e meninice, definitivamente compõem uma espécie de epigrama que 1 milhão de repetições não é capaz de transformar numa platitude. Chamar tal coisa de única não é um despropósito. Belém é indiscutivelmente um lugar onde os extremos se tocam.